com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, professor, como é que você está? Tudo bem? Tudo certo. Desculpa o atraso aí, viu? Mas Nada, tranquilo. foi tão grave assim também, né? Mas é difícil ao mesmo tempo. Às vezes o pessoal se empolga aí, né? Acho que Normal. podemos abrir as câmeras aí, né? Todos nós aí. A Clarice abriu, né? Deixa eu ver se eu me abro aqui, porque não posso, because the host has stopped. Está me dizendo aqui no meu caso que o anfitrião tem que liberar minha câmera, é o que eu estou Rita, entendendo. libera a câmera do modelador aí, Rita, por favor. Agora vai, eu acho. Olha Pronto, agora. aí. Gente, eu só vou dar umas boas-vindas para vocês e aí já passo a batuta aí para o Alex, né? Primeiro, agradecer imensamente aí a presença de todos vocês. Eu conheci a Carol Clemente aí no evento, né, Carol? Lá no Hub de Health Science da USP, não me lembro qual foi um desses eventos aí de Ciência da Vida, né? E foi bem legal e a gente trocou umas ideias. Eu teve, na verdade, assim, eu fui a Nova York o mês passado, né? E eu estava conversando com um amigo que é diretor de banco lá, e ele me falou do movimento em Nova York, né? Em busca do mercado de cannabis, do crescente mercado de cannabis, e o estado de Nova York tentando se posicionar como o segundo mercado. Eles já assumem que quem vai liderar esse mercado é a Califórnia. Mas é um negócio aí que está estimado em 40, 50 bilhões de dólares ao longo dessa década, né? Então não é brincadeira, né? E aí, quando eu voltei, eu lembrei da conversa que eu tinha tido com a Carol, e aí surgiu a ideia da gente fazer esse painel. Então, agradeço imensamente a Clarice Pires, né, CEO na Cirama Psychedelic Science, Camila Viana, diretor de centralidade da CB Different, o Sérgio Barbosa, Rocha, diretor executivo da Adua Cannabis, e o Alex Lucena, que é o diretor de inovação do The Green Hub, que vai, então, fazer a moderação, né? Então, dadas as boas-vindas e os agradecimentos iniciais, eu passo a palavra aí para o Alex, para que ele faça a coordenação do painel. Obrigado, Alex. Vamos que vamos. Maravilha, professor. Muito obrigado pelo convite a você, obrigado pela Carol, pela conexão. E prazer enorme aqui, em nome da Green Hub e todo o nosso grupo, essa oportunidade de estar falando com a SciBiz, né? Então, a gente se organizou da seguinte forma, professor: eu vou fazer uma abertura, uma apresentação, depois, na sequência, os nossos colegas vão apresentar. A última vai ser a Carol, que vai fazer o fechamento. E a gente se organizou em fazer isso tudo em 50 minutos, tá? Você falou que tinha, e por favor, corrija se eu estiver errado, 1h15. Então, fazendo dessa maneira, passando um pouquinho, como sempre acontece, mas a gente vai ter aí pelo menos aí uns 20, 25 minutos para bater um papo no final, tá bom? Foi o que a gente imaginou fazer. Perfeito, assim. E, bom, e aí no final, você só me informar aqui, não sei se vai ser pelo chat, as perguntas que vêm aí de fora. Nós temos a nossa monitora aí, a Rita, que ela vai fazer essa ponte aí. Ela vai controlar o tempo e vai também tocar. Agora, a Rita está falando que nós estamos adiantados aqui. Ela está dizendo, ó, é bom abrir o chat aí também. Ela acabou de avisar que o painel começa às 17h15, então convém esperarmos um pouquinho aí. É verdade. Tá bom. A Rita é quem manda no pedaço, hein, gente? Vocês já entenderam, né? Quem manda no pedaço aí. Tá A legal. Rita, nossa de graduação, é, Rita? Professor, sou da graduação, sim. Você é da graduação? Mas não da FEA. Ah, não da FEA? De qual unidade Não. você é? Da FEFELESH. FEFELESH, qual curso? Letras. Letras, olha aí, tá vendo? Então a gente pega aí uma turminha que vai ajudar aí durante o evento também.
E quem sabe dessa turminha aí vão surgir novos empreendedores também, né? Aí que o bichinho pica a Rita e os outros 15 monitores que a gente está trazendo aí da graduação, né? Acho que vai ser bacana, né? Mas eu acho que está bem organizado, você propôs aí, viu, Alex? Você vai dar um tempo para cada um, né? E depois a Isso. gente dá um tempo aí para algumas questões, aí a Rita vê aí o que é que surgiu aí no YouTube, a gente, provavelmente eu vou ter algumas questões também, vamos tocando aí, tá bom? Maravilha. Questão aqui você consegue enxergar minha tela? Tenho uma... Perfeitamente. Não, Vamos lá. tá em PDF, né? Isso, eu vou dar uma percorrida assim para baixo Tá bom, tá e, ótimo. e depois a gente manda, tá? Ótimo. Cada apresentação, cada um de nós tem uma apresentação e, enfim, serve para ilustrar aí a nossa fala. Excelente, então. Eu vou me recolhendo aqui, porque aí vocês... Vou ficar quietinho aqui, Tá aprendendo um bom. pouco. Tô bem em casa aqui, né? A gente está super em casa aqui. Fala, Carol, Clarice, Serjão, Camila. Estamos espalhados aí pelo mundo afora, né? Pelo mundo afora, não sei. Camila está em Brasília, tá em Brasília ou Uruguai, Camila? Agora eu estou em Brasília. Então, a gente Estou tem em casa. A gente tem Brasília, a gente tem Minas Gerais, a gente tem São Paulo e eu e Clarice. Hoje eu estou no Rio, estou indo para... Então, temos dois RJs. Prazer aí estar com vocês. Muito obrigado, né? Fizemos tudo. Acho que a gente bateu um recorde dessa vez aí, em organização, em se juntar, trabalhar em equipe, está com um material bem rico aqui para entregar. Estou entendendo que também vai ser gravada a apresentação e, enfim. Vai estar 100% gravado e vai tudo para o canal do Saibis USP no YouTube. Inclusive, os anos anteriores estão lá também, se estiver. Acho que é legal, porque tem muita gente que não consegue assistir por alguma razão, e depois Aham, vai atrás, né? É bacana que fica lá também o registro, né? sim. O professor, inclusive, o Moacir, a gente falou, né, no fim de semana, né, Moacir, você chegou a ventilar a hipótese da gente trocar o nosso título para Quebrando os Tabus, né? Ou Quebrando o Tabu, né? Então, é que eu fui rever aquele documentário do Fernando Henrique Cardoso, né? Ele tem um Uhum. documentário em que ele propõe a descriminalização, né, e tal, tem todo... E o tom do documentário é exatamente o quebrando o tabu, né? Você sabe quando tem muito ainda o tabu, né? Então, eu mesmo já ouvi umas gracinhas, né? Aí eu devolvo com alguns números, assim, ó, dá uma lida aí, pô, vai ler, ver essa matéria da Forbes aí, para ver se Uhum. você entende onde é que a gente quer chegar, né? E tem um Não, movimento muito forte aí que você vai ter, certeza que você vai tocar aí, né? Que é a sim. questão toda da frente parlamentar, né? Que eu acho que é importante a audiência também só saber, e o registro também para quem Sim, assistir sim. depois, né? Acho que é um movimento muito interessante. Os ganhos na área de saúde são espetaculares, né? Impressionante, cara. E Sim. aí também as outras aplicações, a indústria e tal, né? Eu fiquei bem impressionado com isso aí tudo. Mas então, Muito não, bom. é isso mesmo. Acho que agora está na hora de começar, viu, Alex? Estou saindo de novo agora. Tchau. Então, vamos lá. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Alex Lucena. Prazer enorme estar participando aqui junto com os meus colegas que já vão se apresentar nessa edição do SciBiz, né, coordenado pela USP, e o especial agradecimento ao professor Moacir de Miranda por estarmos aqui. A gente vai estar trazendo um tema que, por um lado, sim, é cercado de tabus, né, que é a indústria, e a palavra indústria se aplica né, no que a gente vai contar aqui, e empreendedorismo, fundamentalmente também a gente vai falar das oportunidades de se empreender nesse setor, né, nessa indústria da cannabis, né? Cannabis é uma planta,
comumente na rua chamado de maconha, no mundo afora chamado de marihuana, mas é uma planta que é milenar, é uma planta que o homem se relaciona com ela desde que a humanidade, a gente tem história da humanidade, quer dizer, tanto para fins medicinais como para espirituais, como na indústria, né? Rege a história que, por exemplo, as primeiras caravelas dos portugueses e das cordas que, quando chegaram aqui no Brasil, lá em 1500, foram feitas de cânhamo, que é costumo dizer, um primo irmão da cannabis sativa, né? Uma planta visualmente idêntica que contém, é uma planta mais robusta, no entanto, mas é visualmente igual, e que contém as substâncias da cannabis sativa, com a diferença, talvez fundamental, principal diferença, é que no cânhamo, o canabinoide THC, que é o canabinoide responsável pelo efeito psicoativo, que traz tanta discussão em tema dessa pauta, a questão psicoativa, né? Nos Estados Unidos se usa muito a expressão de uso adulto, ou uso recreativo, chame como quiser, mas para fins pessoais, de diversão, né? Então, eu vou fazer uma pequena introdução, vou dar um pano de fundo para essa conversa aqui, para fazer sentido a narrativa, e na sequência vocês vão conhecer, logo imediatamente na sequência, 3 startups do nosso grupo, tá? Começando pela Camila, se não me falha a memória, depois passando para o Sérgio ou para a Clarice, enfim, aquela ordem que a gente combinou. Embaralhei um pouquinho aqui, mas que vai dar para vocês, ouvintes, a dimensão do que é possível se fazer e se criar nessa tão chamada indústria da cannabis. E, por fim, quem encerra a apresentação é minha colega Carol Clemente, que vai, enfim, dar uma arredondada e falar também sobre a nossa aceleradora, como é que estão as questões de investimento dentro do nosso setor, como é que a gente lida com isso, ok? Bom, então, eu sou sócio da Green Hub desde 2019, eu sou diretor de inovação. A Green Hub é anterior a isso, ela foi fundada em 2016, na região do ABC Paulista, de Santo André, por 2 primos, Marcel e Marcelo Greco, que estão conosco até hoje. Acho que na próxima tela aqui eu falo um pouquinho mais sobre eles, mas assim, a gente tem, desde o início, a missão, né, de destravar, né, o assunto, o poder, a gente chama do poder da cannabis no Brasil, através de inovação, de empreendedorismo e de muita informação e educação. Fundamentalmente, eu costumo dizer que a Green Hub é uma empresa de educação. Nós estamos aqui num momento, por exemplo, que eu atribuo isso muito mais como educação do que qualquer outra coisa. A gente está trazendo informação relevante. Esperamos nós estarmos falando para fora da bolha, né? Porque hoje tem um contingente no Brasil, cada ano que passa, maior, que já consegue entender, né, a dimensão dessa indústria. E então a gente é uma empresa de educação. Depois nós somos uma consultoria, então a Green Hub tem aí se relacionado com empresas de diferentes setores da economia, tá? Desde o agro, passando pela saúde, passando pela biotech e por aí vai, né? Alimentos, bebidas, indústria do relacionado à fibra, né? Que alimenta a indústria da moda, por exemplo, dentre tantos. Então, a gente é uma consultoria e nós somos também uma aceleradora, tá? A gente vai explicar isso um pouco mais na medida em que a gente avança. Aqui os 2 fundadores, os primos e mais um grupo de amigos de Santo André. E só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor também, antes até de me juntar como sócio em 2019, eu já vinha trabalhando como consultor
para uma empresa americana que estava chegando no Brasil na época, em 2017. E agora é interessante que eu não venho, né, absolutamente dessa indústria, né? Muito pelo contrário, o meu background é da indústria do digital, né? Eu vi a internet nascer, surgir no Brasil. Fiquei mais de 20 anos no setor da educação, numa época em que a internet não é isso que a gente está vendo hoje, né? Era uma ferramenta muito mais arcaica, né? E depois da educação acabei migrando para a indústria da saúde. E foi aí, então, que eu recebi um convite de uma empresa americana e, adiantando, eu me tornei sócio em 2019 da Green Hub e realmente me apaixonei pelo setor e não saí mais, e não pretendo sair tão cedo, porque é um setor realmente incrível, apaixonante, você conhece pessoas incríveis, diferentes backgrounds, todo dia você aprende alguma coisa nova. Então é muito gratificante trabalhar nessa indústria. Também só terminando aqui o ciclo de apresentações, o nosso também temos a sorte, né, o privilégio de ter esse casal, o casal Ricardo Vilela Marino e Patrícia, que são nossos investidores desde do início, tá, da operação. Aqui uma figura que ajuda a entender o papel de conector, né, de desenvolvimento do ecossistema, né? Em geral, quando a gente fala em ecossistema, a gente está pensando na natureza, mas quando você fala num ecossistema de inovação de negócios, essa é uma figura geométrica de fácil entendimento, né? Então, a Green Hub se situa ali no meio do ecossistema da indústria da cannabis, juntando, né, os vértices, né, do setor corporativo, das grandes empresas, o vértice acadêmico, a universidade, a USP, que é um exemplo da nossa conversa, mas tantas outras universidades, o Sérgio, por exemplo, que vai falar daqui a pouco, está umbilicalmente ligado à Universidade de Viçosa, em Minas Gerais, e a Clarice também uma ligação muito próxima aí com a UFRJ, assim como eu, uma ligação com a PUC do Rio de Janeiro. Então, o setor acadêmico, cada vez mais, felizmente, entrando forte dentro dessa dinâmica, né? Depois nós temos o pilar do governo. Muito nos orgulha o trabalho que a gente vem fazendo através do nosso instituto, chamado IPSEC, de convencimento, né, de esclarecimento, de educação junto aos legisladores. Então, o caso mais recente disso é o movimento todo que vem ocorrendo em São Paulo. Não sei para quem está acompanhando isso, há 3, 4 anos atrás, nós iniciamos junto à Lesp o movimento da criação de uma frente parlamentar pró-cannabis. E a coisa mais interessante que eu vi nesse movimento é que, pensem comigo, quantas pautas hoje no Brasil tão dividido, né, entre ideologias, você consegue uma convergência de ponto de vista num determinado assunto. E eu digo isso porque quando a gente criou a nossa frente, e eu olhava assim, a gente tinha todo o espectro, né, político, né, dos partidos muito de esquerda, passando ali pelo Partido dos Trabalhadores, a partidos mais de centro, até o outro extremo, né, do que olha o setor como uma oportunidade de negócio muito relevante, que pode gerar empregos e trazer uma contribuição significativa para o PIB no nosso país. Então, é muito interessante, eu gosto de destacar isso, porque quando a gente fala de governo hoje, e a gente traz uma perspectiva educacional em volta do tema, é uma das poucas pautas que eu conheço que consegue uma união em torno de um determinado tema, no caso a cannabis, tá? Dando sequência, então, a gente tem o setor de investimento, que é um setor importantíssimo para qualquer indústria, para o setor da cannabis não é diferente. Então, eu mencionei no início da nossa apresentação os nossos investidores estratégicos, né, financeiros, e hoje grupos ligados a fundos de investimento do Brasil e fora do Brasil
cada vez mais se engajando e com um olhar atento em relação às oportunidades. Os consumidores, que são, basicamente estou falando da sociedade civil, e a sociedade civil hoje no Brasil e no mundo é o grande responsável pelo avanço da pauta, né? As pessoas cada vez mais têm notícia, especialmente na parte medicinal da cannabis. A cannabis tem um poder muito forte de atuação, de melhorar a qualidade de vida de pessoas com patologias diversas, e esse é um movimento que foi de baixo para cima, foi um movimento que cada vez mais a sociedade influencia no avanço dessa pauta, não só no Brasil, mas e no mundo. E, por fim, as startups que representam o empreendedorismo, é que eu vou avançar, porque vocês vão ver isso na prática nas próximas apresentações. Então, como eu disse, a gente trabalha nesses pilares, os eventos, a gente fomenta o mercado e a gente desenvolve a cadeia produtiva. Quando a gente fala de eventos, a gente tem o nosso principal evento anual, que é o Cannabis Thinking, e também a gente tem uma ferramenta de comunicação, que é um podcast que eu mesmo comando, chamado Cannabis Thinking Talks, que tem uma audiência crescente, e tivemos aí o grande privilégio de ter Fernando Henrique Cardoso, ontem foi o aniversário dele, há 4 anos atrás, fazendo aí a abertura desse jovem, né, com essa cabeça maravilhosa, falando da necessidade da gente rever e da gente quebrar os tabus e da gente regulamentar, né, uma indústria que é desenvolvida em torno de uma planta. Aqui eu trago algumas imagens do ano passado. Estive nas Nações Unidas falando e representando o Brasil no primeiro evento em que a cannabis, aqui a foto aqui na ONU, em maio do ano passado. Primeira vez que a cannabis esteve dentro das Nações Unidas, foi um evento que para mim foi muito emblemático, muito importante. Enfim, um pouco mais, mas sempre com a pegada de educação, né, informação de qualidade. Por que cannabis? E essa foto aí, ela não está aí por acaso. Então, são algumas das possibilidades que essa planta traz. Eu falei aqui das cordas, dos tecidos, né? Das caravelas dos portugueses. Você tem a cannabis com um potencial de substituição de biodiesel, de combustível, do bioplástico, e muito importante no que tange à questão do medicinal, né, da saúde e bem-estar. Aqui também é uma planta que se associa intimamente às ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030. Dos 17 objetivos, a planta cruza com 15 deles, assim, diretamente, porque quase que 100% está interligado a esses objetivos. A Carol, no final, vai falar um pouco de como isso é importante no nosso trabalho, de como a gente leva isso a sério. Esses aqui são os 3 pilares: promoção de saúde, justiça climática e reparação histórica, que permeiam o trabalho da Green Hub. Somos também uma aceleradora. Uma vez por ano nós fazemos uma chamada de startups, também vou passar muito rapidamente. E aqui o nosso portfólio, que vocês vão conhecer em detalhes na sequência desse painel. Hoje nós estamos espalhados, majoritariamente distribuídos no Brasil, por grandes capitais. Só nesse call, para vocês terem ideia, nós temos 2 participantes do Rio de Janeiro, um participante que está em Brasília, um participante de São Paulo e um participante de Minas Gerais. Então, realmente é uma indústria que está espalhada por todo o Brasil, e a gente também começou um processo de expansão aqui nos nossos países vizinhos, especialmente no Uruguai e no Paraguai, mais recentemente. Bom, aqui eu trago algumas informações para quem não é da indústria. Não deixem de assistir o documentário Ilegal, está no Netflix e também no YouTube, que conta a história de como tudo isso começou no Brasil, um esforço de 5 mães que foram bater em Brasília, nos legisladores, e mostraram que crianças de epilepsia tinham ganhos impressionantes, coisa de 40 a 50 convulsões por dia, e ao tomarem a cannabis para fins medicinais, zeravam, ou praticamente zeravam essas convulsões. E esse documentário é emblemático, ele é um milestone
de desenvolvimento da nossa indústria no Brasil. Por favor, assistam, porque, além de tudo, é uma história lindíssima, emocionante, contada por quem fez a coisa acontecer. Aqui eu vou trazer, só já me aproximando no final da minha apresentação, vou voltar no final para a gente coordenar o nosso bate-papo, mas hoje os números da indústria da cannabis no mundo, eles giram na casa de bilhão, trilhão, tá? O Brasil, e aí eu vou dar um zoom aqui no nosso Brasil, para que vocês tenham ideia, é o país onde mais tem penetração de medicamentos, você vê aí 42% de tudo que é feito em termos de medicamento está concentrado no Brasil. A gente tem o SUS, que é um sistema invejado por tantos na saúde pública, e também mais de 40 milhões de pessoas que integram o sistema de cobertura de saúde suplementar. Então, o Brasil é um país de referência na saúde e a cannabis não poderia deixar de estar muito engajada nesse sentido. Até porque, trazendo aqui um recorte das principais patologias, digamos assim, vocês podem observar ali coisas como doenças como depressão, ansiedade, enxaqueca, dor crônica, Alzheimer, autismo e por aí vai, epilepsia, que eu já comentei, que são situações onde a cannabis realmente atua e atua de uma maneira muito eficaz e está trazendo conforto para muita gente, para muitas famílias. Bom, Alex, então como é que a gente está hoje no Brasil? Você pode falar de cannabis recreativa no Brasil? Não, não é possível, não é uma possibilidade legal ainda. A gente pode plantar cannabis no Brasil? Não, não é possível a gente fazer isso ainda de maneira legal. Muito embora eu vou comentar rapidamente sobre as associações que têm, através da judicialização, o direito para plantar, mas ainda é uma população muito pequena, porque o que é possível se fazer hoje no Brasil, vocês enxergam nessa tela, ou seja, em 2015, através de uma RDC, que hoje virou a RDC 660, a Anvisa possibilitou a importação, quer dizer, vir de fora do país, porque não podemos plantar no país, remédios à base de cannabis, ok? Isso em 2015. Então, a gente já tem muita gente usando isso, como vocês vão ver em duas telas a seguir. Um pouco mais à frente, em 2020, a gente fez um pequeno avanço que resultou que algumas empresas internacionais pudessem trazer a matéria-prima, o insumo, o IFA, vindo de outros países para que fosse industrializado aqui no Brasil. Ou seja, o que é distribuído, o que chega hoje na casa de grande parte dos brasileiros é importado, infelizmente, porque, como sabemos, o país é uma potência, o nosso país é uma potência no agronegócio. Então, não existe nenhum motivo, no nosso entender, porque o Brasil não possa ser um dos maiores produtores e controladores de toda a cadeia de produção da cannabis. Mesmo assim, e esses são números relativamente atualizados, números da Anvisa, nós temos aí já passou de 200 mil brasileiros que hoje usam a cannabis para fins medicinais. O número do recreativo ninguém tem, tá? Embora baste a gente andar e por todas as capitais e todos os lugares do Brasil, e a gente sabe, é só andar por aí, que a maconha, né, utilizada, né, a maconha é o nome popular da cannabis, né? Ele é utilizado por um contingente enorme da nossa população, tanto para fins recreativos, como para fins medicinais e também para fins espirituais, tá? Então, esse é o número aqui que eu estou trazendo para vocês. E como vocês podem, eu acho que eu comentei sobre isso, um número enorme de pacientes relacionados às associações. Existem mais de 100 associações no Brasil, algumas delas na ilegalidade, algumas poucas na legalidade. Associações são grupos que começaram a cultivar, extrair a cannabis medicinal e fornecer
tá? Sem fins lucrativos. E hoje são milhares de famílias que são atendidas por associações por todo o Brasil, a maior delas sendo a Abrace, que fica na Paraíba. Tá? É um mercado que hoje, por conta da importação, o produto ainda é muito caro, chega na mão das famílias brasileiras por preços ainda que não condizem, né, com a necessidade do brasileiro em se apropriar dessa planta, mas chegando aqui ao final da minha apresentação, com tudo isso, com todas as dificuldades, com todo o Brasil estando atrasado do ponto de vista regulatório, inclusive em comparação aos nossos países vizinhos, já somos um mercado aí de cerca de 650 milhões de reais, o que dá uma dimensão da projeção do que vai ser possível na medida em que a gente vai avançar com essa regulamentação no nosso país, tá bom? Então, eu seguro por aqui, eu deixo meus contatos, eu paro de compartilhar minha tela e eu vou passar a palavra para a Camila. O nosso combinado foi para mim, mas se a Para Camila quiser Clarice. ir... Para Clarice. Desculpa, a gente fez um combinado, as duas começam com C, desculpa a pequena confusão. Clarice, comanda aí, por favor, a partir de agora, porque vocês vão agora ouvir, na sequência, 3 startups genuinamente brasileiras de extrema qualidade do ponto de vista intelectual, sobretudo, tá? E do engajamento dessas pessoas que são fantásticas e que eu me orgulho muito de conviver, de trabalhar e de aprender todos os dias. Palavra com Clarice Pires. Gente, boa tarde. Obrigada, Alex. Obrigada ao pessoal da organização do evento. É um prazer imenso estar aqui falando sobre inovação e empreendedorismo. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da história da Sairama para vocês. E muito legal estar num evento que junta ciência e business, como o nome já diz, né? Um pré-evento SciBiz, que é a história da nossa vida, né? Falar de ciência olhando para mercado, olhando para negócio. Eu sou Clarice, CEO da Sairama, sou economista de formação. Ao longo da apresentação vou contar um pouquinho para vocês sobre a equipe da Sairama e vou acabar dando também mais detalhes da minha história, de como é que eu vim para o mundo da biotecnologia e saúde humana. Eu tenho um papel interessante também nesse painel hoje, que é abrir um pouco o espectro da discussão para além da indústria da cannabis. A gente vai falar um pouquinho de ciência psicodélica aqui também, e a ciência canábica e a ciência psicodélica, né, os mercados, as indústrias de cannabis e de psicodélicos, têm sinergias imensas, né, não só pelas questões dos desafios regulatórios, mas também pelos targets clínicos na área de saúde que busca endereçar. Então, vou começar contando para vocês o contexto de como a Sairama nasceu. Então, a Sairama nasceu nesse contexto da discussão de grandes desafios em torno de saúde mental no Brasil. Pessoal, só um parênteses, já vou pedir desculpa que eu coloquei minha apresentação toda aqui em inglês, porque eu vi que tinham painéis internacionais no início da programação, e aí preferi deixar em inglês aqui, porque se tivesse alguém observando a apresentação que precisasse, já estaria aí em língua internacional. Mas voltando aqui, então, para o nosso contexto de criação da Sairama, a gente vive no Brasil epidemias culturais importantes há bastante tempo, especialmente de depressão e ansiedade, mas de transtornos mentais no geral. E aí, quando eu estou falando de transtornos mentais, não estou falando só das doenças mentais, mas também, né, de saúde mental como um todo, falando de envelhecimento e doenças neurodegenerativas. E a gente vive essas epidemias no Brasil há bastante tempo, por várias questões estruturais, seja pelas questões de violência urbana presente no nosso país. Pós-pandemia da Covid-19, essa discussão fica ainda mais difícil, né? Fica ainda mais complexa, mas o lado importante disso é que a gente voltou a trazer a discussão em torno de saúde mental para a pauta do dia. E isso traz uma série de oportunidades para pensar em alternativas terapêuticas para pacientes que vivem esses males no dia a dia e ainda não encontram hoje, infelizmente, no arsenal terapêutico da indústria farmacêutica global, solução
para os seus males. A gente sabe que esse não é um desafio só do Brasil, é um desafio global, como dizem todos os números da Organização Mundial da Saúde, por exemplo. E quando a gente olha para toda a produção científica internacional da ciência, da indústria da cannabis e da ciência psicodélica, a gente entende o grande papel dessas substâncias nessa discussão em torno de saúde mental. E aí a Sairama nasce exatamente disso. A gente é uma empresa de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área da ciência canábica e da ciência psicodélica. A gente nasce dentro do coração da The Green Hub, então foi ótimo o Alex já ter feito, né, esse preâmbulo, que a gente nasce exatamente dentro da The Green Hub, na união de cientistas com o pessoal da área de negócios, pensando em como trazer essas alternativas terapêuticas de forma inovadora no país. E por que é tão importante, né, a gente falar dessas substâncias, e aí trazendo um pouco para a coisa do psicodélico, né, a gente escuta na ciência e nos artigos científicos o grande potencial, especialmente em termos de neuroproteção e neuroplasticidade, que essas moléculas trazem como potencial terapêutico. Então, por isso elas são tão importantes na discussão de saúde mental, mas também qual a importância de startups de base científica nessa história, né, nesse ecossistema, por que essas empresas precisam estar aí para que a gente desenvolva, de fato, essas alternativas. Bom, a Sairama identificou que existe uma série de pesquisas de alto impacto dentro de ciência canábica e de ciência psicodélica no Brasil e no mundo, dentro das universidades e dos centros tecnológicos, que por algum motivo não saem dos muros dessas instituições, né, por uma série de motivos, na verdade. Então, o papel da Sairama é exatamente co-desenvolver essas tecnologias junto com essas universidades, estruturar os projetos na área de saúde em todas as etapas regulatórias, fazer os arranjos produtivos, para que esses projetos cheguem até a fase em que eles são entendidos pelas empresas de grande escala, como aqui a gente está falando de saúde mental, especialmente a indústria farmacêutica e as clínicas da área de saúde, para que essas tecnologias possam, então, ser absorvidas e, de fato, chegarem à sociedade, inovarem, né? A gente sabe que o conceito de inovação ele está ligado a chegar a alguém, né? Quando a gente fala do mundo privado, a gente fala que inovação está ligada à nota fiscal, né? Mas se a gente abre um pouco, a gente amplia um pouco essa discussão, e a gente está falando, por exemplo, de instituições sem fins lucrativos, então está ligado a chegar a alguém, né, a beneficiar alguém na sociedade. Então, a gente precisa que esse link com a sociedade aconteça, né, que essas tecnologias não estejam simplesmente dentro das universidades, onde o conhecimento começa a borbulhar no início dos projetos de pesquisa em saúde humana. Então, na Sairama, a gente organiza os nossos projetos num portfólio em duas grandes áreas de negócio, e aí a área que vocês estão vendo no quadradinho preto é a nossa área que a gente chama carinhosamente dentro da empresa de Wet Biotech, né? A área de biotecnologia molhada, de bancada de laboratório. Então, é ali que a gente desenvolve, identifica o potencial das moléculas e desenvolve formulações farmacêuticas na área. E a nossa segunda área de negócio, que é a área clínica, que é o quadradinho azul, ela nasce como uma consequência da discussão da nossa área de biotecnologia. Então, a gente olha para a ciência psicodélica, para a ciência canábica de forma ampla, e aí a gente identifica, quando, né, no momento de estruturar o portfólio da Sairama, que não bastaria para a gente, numa empresa de base científica, simplesmente comprovar o potencial dessas moléculas e desenvolver o drug delivery, né, a formulação farmacêutica mais adequada para os pacientes, mas a gente precisava também entender, depois da tecnologia desenvolvida, né, de algum medicamento ou alternativa terapêutica, como é que esses pacientes vão se relacionar com essas substâncias e com esses compostos, dentro de um processo terapêutico de fato. E aí, só mostrando para vocês como cada área dessa se organiza dentro da Sairama. Então, na nossa área de biotecnologia, o que a gente faz, né, como eu disse, é co-desenvolver essas tecnologias com a universidade, desenvolver, então, propriedade intelectual para que a gente possa licenciar essas tecnologias para a indústria farmacêutica, que aí, então, vai chegar na entrega aos pacientes. E aí, aqui vou trazer exemplos de projetos que já estão em andamento dentro da Sairama, só para ficar mais nítido, né, o nosso trabalho, o nosso dia a dia dentro do laboratório. Então, na área de biotecnologia, a gente tem hoje 3 projetos em andamento. O projeto 1 é uma plataforma de serviço de screening em modelo in vitro. A gente tem a oportunidade, a partir de uma parceria,
via Lei de Inovação Tecnológica com o IDOR, que é um Instituto de Ensino e Pesquisa da Rede IDOR, através do laboratório do professor Steven Herren, que é nosso cofundador na Sairama, um neurocientista importante brasileiro. A gente tem a oportunidade de trabalhar com modelos celulares humanos de sistema nervoso central. Como aqui a gente está falando de saúde mental, é muito importante que a gente possa testar essas moléculas, esses compostos, em células humanas de sistema nervoso central, porque esses compostos vão precisar trabalhar lá, né, dentro do organismo humano. Então, a gente consegue trabalhar com neuroesferas, com neurônios, até com modelos 3D, como é o caso dos brain organoides. Nessa área da empresa, o que a gente faz é receber moléculas de empresas internacionais e até nacionais que produzem essas moléculas e testar para essas empresas dentro dos nossos modelos o potencial e comprovar o potencial dessas moléculas. Então, isso a gente já faz, é importante dizer que a Sairama é uma startup que já fatura com essa prestação de serviço. E os outros 2 projetos, eles são projetos de biotecnologia hard, na veia mesmo, desenvolvimento de formulação farmacêutica. A gente desenvolveu dentro da Sairama, com os nossos parceiros técnicos, uma plataforma de spray nasal, e hoje a gente tem esses 2 projetos com diferentes moléculas, mas com uma mesma plataforma de desenvolvimento em spray nasal. A primeira molécula é a armina, que é uma molécula que vem do chá da ayahuasca, uma beta-carbolina presente no chá da ayahuasca. O chá da ayahuasca é um composto, né, um chá que vem feito, né, de várias estruturas que estão presentes na nossa floresta amazônica aqui no Brasil. Né? Então, é um chá que vem do conhecimento tradicional brasileiro, de rituais religiosos que já acontecem nos povos tradicionais há muitos anos. E a gente traz, a partir desse conhecimento tradicional e respeitando esse conhecimento tradicional, essas moléculas para dentro do laboratório para estudar potencialidades e conseguir desenvolver diversas formas terapêuticas para essas moléculas. Então, a armina vem do chá da ayahuasca e ela tem, a gente conseguiu comprovar no laboratório, né, e papers científicos já discutiam a armina há bastante tempo também, ela tem um poder neuroprotetor, o que é bastante importante para doenças neurodegenerativas, como é o caso do nosso target clínico nesse projeto, que é a doença de Alzheimer. Então, a gente desenvolveu uma formulação farmacêutica para a armina, que já era uma molécula conhecida, então a nossa formulação que é inovadora, e não a molécula, para a partir daí desenvolver, então, uma medicação que seja registrada no Brasil para uso para pacientes com Alzheimer. E aí, por isso, o spray nasal, né, os pacientes de Alzheimer, no geral, são pacientes idosos. Existe também, obviamente, o Alzheimer precoce, mas, no geral, os grandes números são de pacientes idosos. E esses pacientes, por vezes, têm dificuldade de tomar cápsulas, comprimidos, então eles precisam de um drug delivery mais adequado para o seu tipo de doença. Então, por isso, o spray nasal. E o nosso terceiro projeto, que mergulha mais na ciência canábica, é um spray nasal à base de CBD, né, molécula bastante conhecida na indústria da cannabis, que olha, então, para targets anti-inflamatórios e para targets em geral. Nesse projeto, especificamente, a gente já está na fase de transferência de tecnologia para uma indústria farmacêutica nacional parceira da Sairama. A gente já finalizou todo o desenvolvimento dentro do laboratório, em parceria, nesse caso desse projeto, com a UFRJ e com o IDOR. Então, a gente tem 2 parceiros ICTs nesse projeto. E hoje a gente está levando para dentro de uma indústria farmacêutica e, a partir da resolução 327 da Anvisa, a gente vai conseguir colocar esse projeto com mais rapidez no mercado brasileiro, totalmente desenvolvido aqui no nosso país. E aí, agora entrando, então, mais rapidamente, por conta do meu tempo, na nossa área de estudos clínicos dentro da Sairama, o que a gente faz nessa área é exatamente desenvolver protocolos de psicoterapia assistida, combinado com o uso de substâncias psicodélicas e substâncias provenientes da cannabis também, para que a gente possa entender qual a forma mais adequada dos pacientes se relacionarem com esses compostos que a Sairama vem desenvolvendo e se relacionando. Nessa área, então, uma vez desenvolvidos esses protocolos, a gente transfere para dentro de clínicas da área de saúde. Essas clínicas, então, conseguem comercializar esses pacotes terapêuticos para pacientes. Nessa área, a gente tem 2 projetos em andamento já na Sairama. O primeiro, rapidamente, é um estudo clínico em etapa de prova de conceito, que a gente tem a parceria da PUC do Rio de Janeiro para estabelecer esse projeto, com 2 substâncias centrais, a psilocibina e a esquetamina, onde a gente analisa a diferença, né, do uso terapêutico, né, em processo de psicoterapia assistida dessas substâncias, para identificar se, de fato, existe um melhoramento na terapia com o paciente quando a gente associa a psicoterapia assistida no relacionamento com essas substâncias.
E o segundo projeto é um projeto em que a gente entra mais hard mesmo no regulatório, e a gente vem desenvolvendo uma parceria internacional para trazer e tentar regulamentar no Brasil a primeira psilocibina. Por enquanto, a gente só consegue trabalhar com esses compostos em etapa de pesquisa, e a gente, na Sairama, tem, junto com os nossos parceiros técnicos, a gente tem todas as autorizações especiais de pesquisa no Brasil, tá? Regulamentadas pela Anvisa, então a gente trabalha com todas essas substâncias de forma totalmente segura, mas a psilocibina, por exemplo, a gente ainda não consegue se relacionar após a etapa de pesquisa. Então, um dos nossos projetos vem estruturando, né, um pedido de autorização de estudo clínico no Brasil para trazer a primeira psilocibina regulamentada pós-pesquisa no nosso país. Importante dizer que a psilocibina é um composto bastante discutido em vários estudos clínicos de grande potencialidade científica, né, e feito em duplo cego, com todas as necessidades que o estudo científico de alto padrão precisa, e mostrando a enorme potencialidade dessa substância, especialmente para target de depressão e estresse pós-traumático. Desculpa, gente. Aqui é o time que faz tudo isso ser possível, né? Então, a gente tem um time de cientistas e executivos próprio da Sairama, mas a gente trabalha bastante no modelo Open Innovation, através da Lei de Inovação Tecnológica. A gente tem parceria, acordos de cooperação técnico-científica com universidades de norte a sul do país, literalmente. Eu estou falando de Universidade Federal do Rio Grande do Sul até a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, para as nossas plataformas de teste, a gente tem parcerias com o FRJ, com o IDOR, com o pessoal do Sul, para modelos in vitro e modelos em vivo. E para os nossos projetos de desenvolvimento biotecnológico e de estudos clínicos, a gente tem parceria também com o FRJ, com a PUC do Rio de Janeiro, com o Rio Grande do Norte, Unicamp. E aí vou fazer uma provocação aqui, já que estamos num evento aí do ecossistema da USP, a gente ainda não tem fotos da USP aqui no nosso slide, então espero que em breve a gente tenha também. E aqui um pouquinho do nosso time executivo, só para finalizar minha apresentação. A gente conta com o Marcel e o Bruno Scott, são dois executivos com bastante experiência em estruturação de startups e modelos de negócio nesse ecossistema e na área. E eu, como disse, sou economista de formação, mas trabalho com biotecnologia há mais de 15 anos. Tive minha primeira startup que nasceu dentro da UFRJ, lá em 2007, quando a Lei de Inovação era mato ainda no Brasil. E a gente estruturou um modelo exatamente de trabalhar em parceria com a universidade e levar tecnologias na área da saúde humana para a indústria farmacêutica. Minha primeira startup foi vendida para uma indústria farmacêutica nacional, chamada Cristália, e a partir daí eu venho empreendendo nessa área, né, de ciência, empreendedorismo na área da saúde humana, apaixonada, e agora especialmente vim para a Sairama, né? Hoje sou CEO da Sairama exatamente porque um dos cofundadores, o Steven Rehen, é meu sócio desde a minha primeira empresa, fez o convite, e hoje apaixonada aí pela área de ciência psicodélica e ciência canábica. Bom, então agora fechando, como eu estava falando de pessoas, né, a gente veste essa camisa, né, da priorização da discussão de saúde mental no Brasil e do mundo, e a gente quer trazer ciência de qualidade do laboratório para pessoas. Então, né, esse era o meu recado de hoje, eu fico à disposição para o debate, e vou passar a palavra para os meus colegas aqui de painel, vou fechar minha tela também. Muito obrigada, gente, esses são os meus contatos, mas estou disponível aí ao longo do painel. Vou passar a palavra agora para o Sérgio da Adua. Maravilha. Como nosso passeio agora sai do Rio de Janeiro e vai para Minas Gerais. Sérgio Rocha. Deixa eu ver se... Você se enxerga na minha tela? Perfeito. Sim. Uhum. Meu nome é Sérgio Rocha, boa noite, pessoal. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa, tenho mestrado e faço doutorado na área de melhoramento de plantas, recursos genéticos e biotecnologia, com foco em pesquisa em cannabis, e vou apresentar aqui para vocês a Adua Cannabis. Bem, por mais que para algumas pessoas isso possa parecer absurdo, né? A cannabis hoje ela já é reconhecida como uma commodity agrícola. Nos últimos anos aí, a cannabis ela se encontra entre a quinta ou sexta cultura agrícola mais rentável nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já têm pesquisas do próprio Congresso norte-americano desde 2013
reconhecendo a cannabis como uma cultura, uma commodity agrícola, né? E hoje, entre os principais produtores do mundo, nós temos aí os grandes competidores do Brasil no agronegócio internacional. Então, a gente está falando de China, Estados Unidos, a Alemanha como um grande entreposto. Na América do Sul, nós já temos países fazendo exportação da cannabis. Então, devido assim, à alta produtividade dessa planta, né, a diversidade de produtos que podem ser feitos dessa matéria-prima, são mais de 25 mil produtos, né? Por já existirem transações internacionais, empresas listadas na Bolsa, realmente a gente pode considerar que a cannabis é uma nova commodity agrícola, e o Brasil, aí, como tem sua matriz econômica focada no agronegócio, a gente acredita que nos próximos anos essa planta também vai se tornar uma commodity aqui para o nosso país. Falando um pouco aí do potencial, né, do mercado brasileiro, o Brasil, aí, só na área medicinal, a gente tem potencial de ter mais de 3.400.000 pacientes, né, fazendo uso de cannabis, como o Alex mencionou, aí, é um mercado bilionário, tá? E a legislação brasileira, também como o Alex falou, ela vem se atualizando justamente para que o Brasil possa participar desse mercado, né, que tem grande potencial. Só que quando a gente olha o potencial brasileiro, eu fiz um trabalho em 2018, onde a gente mapeou o Brasil para identificar as áreas com maior aptidão para cultivo, né? E mais de 70% do território agricultável brasileiro, ele tem aptidão para cultivo de cannabis, né? Então, a gente junta aí o potencial brasileiro, uma commodity já tem demanda internacional, a gente pensa, né, onde é que está o problema, então, para o Brasil se inserir nesse mercado? Além do problema regulatório, né, esse atraso em questão legal que a gente tem no país, também a gente identificou que faltam tecnologias para viabilizar que o Brasil seja competitivo na produção agrícola de cannabis. E aí a gente está falando de softwares de agricultura 4.0 para rastreabilidade, planejamento e tomada de decisão. A gente está falando aí da falta de insumos, né, específicos para esse tipo de cultivo. Então, nós estamos falando de defensivos, adubos, entre outros, né? E a ausência, principalmente, de variedades de cannabis, né, que estejam adaptadas às nossas diversas condições de clima e solo, porque a gente sabe que esse é o grande diferencial, né? Você tem variedades adaptadas para diferentes situações e diferentes necessidades. Então, com isso, surge a Adua Cannabis, é uma empresa focada no desenvolvimento de tecnologias para quem deseja produzir cannabis, sendo o nosso foco a área de melhoramento genético. Então, hoje nós somos a única empresa no Brasil que tem autorização para cultivo de cannabis, para desenvolver qualquer tipo de pesquisa, né? Nós iniciamos em 2020 um cultivo junto à Universidade Federal de Viçosa com foco de melhoramento genético, e hoje a gente já também trabalha em outras áreas. Então, nosso foco é desenvolver variedades de cannabis que tenham alta produtividade e que sejam resistentes às diferentes condições, né, de clima, de solo e também às pragas existentes no nosso país. Esse aqui é um mapa, né, um dos mapas que eu falei que a gente desenvolveu para poder identificar o potencial brasileiro para cultivo. Então, a gente vê que essas áreas em vermelho, né, são todas regiões com alta aptidão para cultivo. Então, uma cultura agrícola que ela pode beneficiar não apenas os grandes produtores, né, quando a gente está falando aqui da região centro-sul do Brasil, mas a gente está falando também da agricultura familiar, que vive nas regiões mais pobres do país, como o Sertão Nordestino, o Vale do Jequitinhonha e outras regiões, tá? Hoje a gente já tem alguns materiais que demonstram aptidão para cultivo no Brasil. A gente acredita que esse ano a gente consiga fazer o primeiro registro brasileiro dessas variedades. Além disso, a gente desenvolve um software, o Personal Grower, que é um software de agricultura 4.0, que ele trabalha no planejamento, na gestão e no auxílio à tomada de decisão em relação aos principais pontos de manejo da cultura, como época de plantio, época de colheita e todo o rastreamento de todas as atividades que são feitas ao longo do processo de cultivo e processamento pós-colheita. A primeira versão desse software a gente validou no Uruguai, junto até com a Camila, que vai poder falar mais na frente, e avançamos com o desenvolvimento desse software depois que nós identificamos alguns pontos de melhoria, e esse ano a gente recebeu um prêmio da FAPEMIG
que selecionou em toda Minas Gerais as melhores propostas de tecnologia, e a gente ficou classificado em terceiro lugar em todo o estado de Minas Gerais com a proposta do software Personal Grower. Aqui uma imagem, né, lá nos cultivos lá da CB Different, do pessoal utilizando o software, e a da premiação, que foi esse ano, no início do ano, lá em Belo Horizonte, da FAPEMIG. Além disso, a gente também desenvolve uma linha de insumos agrícolas, então é a do Green, que desenvolve fertilizantes inicialmente, né, para a indústria da cannabis. Uma notícia aqui em primeira mão para vocês: nós estamos finalizando os testes do nosso fertilizante, e tem indicado cerca de 30% de ganho em produtividade quando a gente compara com concorrentes que já estão no mercado. Então, além de um custo bem abaixo, né, do que vem sendo praticado, a gente também tem um produto que conseguiu obter 30% a mais de produtividade em flores de cannabis. Então, tem um grande potencial para o mercado. A gente espera que esse produto chegue ao mercado aí no segundo semestre desse ano. Além disso, a gente também faz testes com as fibras da planta, visando desenvolver papel para diferentes finalidades, embalagem para uso agrícola também. É uma outra linha de pesquisa da universidade. O nosso modelo de negócio, a gente atende tanto associações, empresas, cooperativas, como também o paciente que deseja cultivar cannabis na sua residência e está autorizado para fazer isso. E também diversas linhas de monetização, desde licenciamento e cobrança de royalties, no caso do programa de melhoramento, assinatura semestral do software e outras possibilidades como transferência de tecnologia, como é o caso do papel de cânhamo, por exemplo. Aqui a nossa equipe, nós temos o Rodrigo Mesquita, que é o nosso diretor jurídico, ele é advogado e membro do Conselho de Assuntos Regulatórios da OAB. Como eu falei, eu sou engenheiro agrônomo, mestrado e doutorando na área de melhoramento genético de cannabis. O Matheus, ele é engenheiro agrônomo e faz mestrado em ciências florestais, na área de fibras florestais. E Gustavo Soares, nosso diretor de TI, que é da área da ciência da computação e tem mestrado na área de inteligência artificial. Além disso, nós temos diversos colaboradores em diversas áreas e também parceria com vários professores da Universidade Federal de Viçosa. Aqui alguns dos nossos parceiros, né, além da Universidade Federal de Viçosa, através do Departamento de Agronomia e de Engenharia Florestal, nós somos uma empresa incubada no Parque Tecnológico da Universidade Federal de Viçosa, estamos lá desde 2018, já recebemos aporte financeiro através do MCTI em projetos do CNPq, da FAPEMIG, temos um contrato com a Embrapa para troca de informações sigilosas, somos uma empresa acelerada pelo The Green Hub e já recebemos aporte financeiro do Grupo Maete. Nós somos uma spin-off acadêmica, né? Ou seja, o nosso projeto ele surgiu dentro da universidade, a partir de trabalho de conclusão de curso, e com isso a gente estabeleceu essa parceria com a universidade que reduz o risco do negócio, já que a gente tem menor necessidade de aporte financeiro, principalmente com infraestrutura de pesquisa básica, né? Então, esse é um modelo que segue aí a lei de inovação. Nós nos inspiramos na AgroSéries, que foi uma empresa que surgiu aqui em Viçosa, responsável pelos primeiros híbridos brasileiros de milho, que depois foi adquirido pela Monsanto, né? Então, nós acreditamos no potencial do desenvolvimento de tecnologia para o país, inspirado em algumas empresas de sucesso que já surgiram aqui em Viçosa. E aqui a nossa trajetória. A nossa proposta iniciou em 2018, com a defesa do meu trabalho de conclusão de curso, e a gente fundou o primeiro grupo que o CNPq reconheceu para pesquisas exclusivas com cannabis no país. Então, em 2018, a gente fundou o Grupo Brasileiro de Estudos sobre a Cannabis Sativa, entramos para o Parque Tecnológico da Universidade e assinamos o nosso primeiro contrato com o Departamento de Agronomia, onde a gente desenvolve o programa de melhoramento genético de cannabis. Nós somos membros do Biominas Brasil. Em 2020, conseguimos a primeira autorização do país para cultivo de cannabis dentro de uma universidade, então eu fui o primeiro pesquisador brasileiro autorizado a cultivar cannabis no país. Recebemos um investimento anjo, como eu falei que assinamos 2 contratos com o MCTI, recebemos aporte do governo federal para desenvolvimento de pesquisas com cannabis, fomos selecionados pelo The Green Hub, assinamos contrato com a Embrapa, participamos de programas do SEBRAE, assinamos um segundo contrato com a universidade através do Departamento de Engenharia Florestal, finalizamos um segundo investimento anjo na do Green, a nossa linha de insumos agrícolas, e esse ano, como eu falei, recebemos essa premiação
da FAPEMIG para a nossa nova versão do aplicativo. E o resultado disso é que nós já recebemos o reconhecimento da mídia, tanto nacional como internacional, Folha de São Paulo, Revista Globo Rural diversas vezes, Exame, Forbes, na Reuters Internacional, e o mais significativo, a revista Nature, né, que é talvez a revista científica de maior impacto internacional. Então, acredito que isso demonstra o potencial não só da tecnologia, mas também o potencial do nosso negócio, né? Aqui mais algumas informações, caso alguém deseje entrar em contato. Nosso objetivo para esse ano também é expandir a área de atuação de pesquisa da empresa para outros locais do país. Como eu disse, a gente tem autorização para cultivar cannabis em qualquer local do Brasil e podemos estabelecer parceria com outras instituições para realizar esse tipo de pesquisa. Então, talvez a USP tenha algum interesse para que a gente possa aprofundar esse tipo de parceria e inovação aí no setor agrícola. Eu acho que era isso. A gente está com tempo curto e, se der tempo, a gente responde alguma pergunta. Obrigado, pessoal. Maravilha, Sérgio. Muito obrigado. Muito orgulho da ADO. Sem demora, agora sim, vou para outra cientista da Terra. A gente sai de Minas Gerais e vai lá para Brasília. Camila, bola contigo. Oi. Olá, gente. Boa tarde a todos. Deixa eu só ajeitar aqui a apresentação. Bem, é um prazer estar aqui hoje com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história. Calma aí que ainda não foi a apresentação. Foi inteiro? Agora sim. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, poder estar dividindo a tela com essas pessoas tão incríveis. Eu sou a Camila, eu sou brasiliense, atualmente eu sou sócia de uma das empresas vanguardistas na exportação de flores de cannabis para o Brasil, para pacientes do Brasil. Eu componho a diretoria de uma associação de pacientes de cannabis em Brasília, e sou uma das fundadoras e estou como diretora de sustentabilidade na CB Different, que é uma startup de cosméticos acelerada pela The Green Hub. Eu sou geóloga de formação, quase mestre em geociências, onde eu desenvolvi um trabalho na parte de geoconservação. Mas, nesses últimos 5 anos, a minha vida tem girado em volta da cannabis, e isso se deu a partir da minha decisão de me mudar para o Uruguai para aprender a empreender com essa planta. O Uruguai ele foi o primeiro país do mundo a legalizar a cannabis para os seus 3 principais usos, o uso adulto, o medicinal e o industrial. E em 2018, junto com o meu companheiro de projetos de vida, também geólogo, Lucas, a gente percorreu aí uns quase 3.000 quilômetros no nosso golzinho para começar essa nossa jornada empreendedora nesse país vizinho. E, como empreendedora de primeira geração, eu tinha muitas ideias e vontade de fazer acontecer, mas também tinha pouca experiência e sabia, né, que eu teria muitos desafios pela frente, mas felizmente eu encontrei mentores que acreditaram em mim, me apoiaram e me seguem apoiando, não é mesmo, Alex? E bem, a minha jornada, ela começou diretamente com o cultivo da planta, mas sempre com essa visão e vontade de transformar esse material vegetal em produtos terminados. Em 2021, eu fui convidada para participar de um projeto de produção de inflorescências de cannabis, que foram aquelas flores que eu mencionei ali no começo da minha fala. E trabalhar diretamente ali no campo com o cultivo dessas plantas foi um dos maiores presentes que eu pude receber. Foi onde eu vivenciei as dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores, onde eu pude ver que a tecnologia é realmente uma aliada tanto na melhora dos produtos e nas condições das pessoas que ali trabalham, assim como também promovem uma maior segurança e transparência em toda essa cadeia produtiva. Como o Sérgio mencionou, a gente teve a oportunidade de testar o aplicativo desenvolvido pela ADO nesse cultivo, e foi quando a gente viu que a tecnologia no campo é fundamental. Senão o produtor vê a planta crescendo, mas realmente não tem ideia de como o negócio dele está acontecendo, não consegue tomar decisões assertivas.
E ainda também nesse contexto de produção do campo foi onde eu vi que a cooperação ela é fundamental. Um grupo de produtores tem muito mais força do que um produtor isolado, e foi nesse momento que eu tive essa máxima, né, esse entendimento máximo de que empreender ele é um esporte coletivo. E nessa mesma época, de forma concomitante, paralela, um pouco tudo junto e misturado, nasceu a CB Different. Ela foi criada por esse time incrível, composta por administradores, publicitários, farmacêuticos, 2 geólogos e um economista, que dão vida, né, à nossa startup. E no meu sonho ideal, eu iria plantar cannabis, colher e transformar em vários produtos. Na prática, isso foi um pouco mais complexo, né, pois cada etapa ela envolve alguns processos e regulamentações distintas e que muitas vezes, até pelas formas nas quais as leis são feitas, esses processos e regulamentações estão desconectados. E isso fez com que a gente tivesse que optar por algumas estratégias, tanto para ganhar agilidade como conhecimento. Hoje a gente inicia a nossa frente a gente está focado na frente de vendas e desenvolvimento de produtos no Brasil, em pesquisa tanto no Uruguai como no Brasil, e a gente usa o Uruguai como esse nosso laboratório vivo, especialmente para estar entendendo mais sobre a planta, sobre as formas de cultivar ela de uma forma regenerativa. E a gente também teve um entendimento de que dentro desse universo canábico, o fator novidade ele não está na planta em si, né? Ele está mais no descobrimento do sistema endocannabinoide, que aconteceu só em 1964 pelo pesquisador radicado em Israel, que é o Rafael Mishulam. E foi a partir do descobrimento desse sistema endocannabinoide que a gente conseguiu levar um pouco da frente que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil, que é a produção de produtos cosméticos com outras moléculas que estão presentes em plantas da biodiversidade brasileira, que também tem a capacidade de ativar esse sistema endocannabinoide. Falando um pouquinho, né, do sistema endocannabinoide, ele é um sistema natural que está presente no nosso corpo e que é importante para regular uma série de funções essenciais, como o nosso humor, o sono, o apetite e até mesmo a sensação de dor. E nós humanos produzimos os nossos canabinoides, mas por algum motivo, de alguma disfunção, a gente precisa suplementar esses canabinoides, com canabinoides que são produzidos por plantas. A cannabis produz, mas outras plantas também. E é um pouco nessa frente que hoje a gente atua. A gente desenvolveu um creme hidratante que é feito por um blend de plantas do bioma amazônico, que tem a capacidade de ativar esse sistema endocannabinoide, trazendo esses benefícios para a nossa pele, hoje, mesmo ainda sem o uso direto da cannabis. E bem, durante esses últimos anos eu escutei bastante, né, sobre ESG. Eu confesso que durante muito tempo, para mim, era muita teoria e pouca ideia de como realmente aplicar isso na prática. Depois dessa experiência do campo, eu pude entender mais sobre os impactos ambientais, mas eu diria que hoje a CB Different ela está focada muito no impacto social, e é aí que, mais uma vez, acontece essa mágica de estar inserida em um ecossistema de inovação e impacto, como promovido pela The Green Hub, que fez com que a gente se conectasse com uma empreendedora de impacto que fomenta o empreendedorismo feminino em territórios periféricos, através do treinamento de revendedoras de produtos cosméticos, que hoje atuam na favela de Paraisópolis, e juntas estamos co-desenvolvendo a frente de educação sobre o empreendedorismo canábico e cosméticos que ativam o sistema endocannabinoide, sendo assim agentes nessa reparação histórica da criminalização dessa planta, e conseguindo gerar impacto através da educação e da geração de renda através da revenda dos nossos produtos. E, por fim, inovar na indústria da cannabis não é uma tarefa fácil. Ela é uma indústria altamente regulada, sem uma regulamentação global. Existem uma série de desafios que são enfrentados, que estão relacionados com a legislação, com a burocracia e com o próprio preconceito. E a criatividade ela se torna essencial nesse processo. Um exemplo interessante que eu trago é que logo após a colheita, né, das inflorescências, a gente ficou com uma série de
de caules das plantas e a gente transformou esses caules em um carvão vegetal, que a gente testou esse carvão vegetal em algumas formulações. Hoje a gente está em etapas de finalização de acordos de cooperação científica com universidades, no Instituto Federal de São Paulo. Aqui aparece como Merak, a Merak é a fazenda que abriga esse laboratório vivo da CB Different. E vamos, assim, aos poucos, tijolinho por tijolinho, construindo essa nossa realidade, entendendo como transformar o mundo com essa planta. É isso. Obrigada. Pô, maravilha, maravilha, Camila. Bom, saímos de Brasília, terminando na nossa sede em São Paulo, da onde fala uma pessoa que realmente veio demais agregar valor para todo esse trabalho e que vai fazer um wrap-up aí com a categoria de sempre. Carol, vai lá. Obrigada, Alex. E, professor, obrigada pelo convite e a todos que estão acompanhando esse nosso painel. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só um instantinho. Como o Alex disse, eu também faço parte do time da Green Hub. Eu estou hoje como Head de Inovação na The Green Hub e uma das minhas principais missões é desenvolver e fazer a gestão do portfólio da Green Hub, assim como o programa de aceleração. E a temática da cannabis entrou, e do cânhamo e tudo que tem a ver com esse tema, entrou muito recentemente para mim, há um ano atrás, quando o Alex me fez um convite para fazer parte do time. Eu nunca tinha ouvido falar a palavra cânhamo. Então, quando eu digo a importância da comunicação, da educação e compartilhar esses conhecimentos num evento como esse é muito importante, porque a partir dessa sementinha que a gente planta, os caminhos são diversos. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E puxando um pouco do portfólio da Green Hub, hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer Camila, da CB Different, Sérgio da Ado, a Clarice, da Sairama, que são empresas do nosso portfólio. Hoje a Green Hub tem 19 negócios no portfólio, sendo que 4 são Venture Builders, assim como a Sairama, que foram criadas pelos sócios da Green Hub, e 15 startups que passaram pelo nosso programa de aceleração. E a Green Hub, a gente fala que ela é agnóstica, a gente não trabalha com uma vertical específica, só startups da saúde ou só startups de alimentos e bebidas. A cannabis é desde o início da genética da semente no campo até o produto final na mão de um paciente, de um cliente, tanto medicinal quanto industrial. E a Green Hub acaba permeando e tendo negócios em todos os segmentos. Então, a cannabis a gente entende e diz que ela é transversal. É possível fazer mais de 25 mil produtos e aqui a gente tem o portfólio representado por várias delas. Então, eu queria trazer alguns exemplos para vocês conhecerem, não necessariamente a startup como eles vêm da pesquisa raiz, vêm da universidade, mas muito sim tem contato com a universidade e a gente sempre incentiva que isso seja feito para que cada vez mais a gente gere conhecimento, gere evidências científicas. Então, no caso, a DocMedia, por exemplo, que está aqui na vertical de saúde, ela é uma plataforma que traz informações e notícias sobre os princípios, sobre os principais avanços da medicina. E é um conteúdo produzido por médicos, para médicos, com base em evidências científicas, nas pesquisas científicas. E o objetivo é acelerar a adoção de novas terapias e tratamentos. Então, a DocMedia traduz artigos, disponibiliza de forma simples para qualquer profissional da saúde acessar esse conhecimento. Então, fica o convite também para vocês conhecerem através do Instagram, da DocMedia e outras plataformas. Que eu gostaria de trazer também como exemplo a Sensativa. É uma linha de produtos para bem-estar íntimo, produzida com extratos da cannabis, considerando que utiliza menos de 0,3% de THC, que é o que é permitido na grande maioria dos países. E uma das características da Sensativa é que ela não fica aqui no Brasil, justamente por usar extratos da cannabis, ela fica em Nevada, nos Estados Unidos, e em breve será o lançamento da primeira versão, que é um lubrificante íntimo. Então, acompanhem também a Sensativa, lançamento de produto próximo de uma startup aqui do nosso portfólio. Então, a gente passa por saúde, a gente passa por biocosméticos, bem-estar, a gente também passa por moda, por têxtil, porque o cânhamo, como o Alex falou, trouxe lá no início,
O cânhamo, a gente não trabalha com as substâncias psicoativas dele, não trabalha com a substância, a gente trabalha com o caule, com a fibra onde é feito o tecido. Então, a Weedwear é uma marca de roupa que valoriza os impactos positivos da cannabis e promove também a cultura responsável. Ela foca muito em trazer o posicionamento, furar a bolha da cannabis por meio da moda. Então, a Weedwear também trabalha com moda cânhamo e eles vêm se posicionando como a principal referência do cânhamo no Brasil. Então, o Weedwear acabou de lançar recentemente também uma nova linha, uma nova coleção, e uma das características é que a Raíza da Stemp, que é a empreendedora fundadora da Stemp, trabalha hoje como desenvolvedora head de produtos, desenvolvedora de produtos na Weedwear Bem Bolado. Então, a Green Hub também faz essas conexões entre os empreendedores do próprio portfólio, porque as características são complementares. Então, passando mais rapidamente, para vocês conhecerem mais alguns, a Canapag é de um outro segmento, é segmento de meios de pagamento. Quem conhece, quem já viu isso nos Estados Unidos sabe que é um desafio abrir conta e transacionar recursos financeiros por meio dos meios tradicionais. Então, a Canapag aqui no Brasil é o principal meio de pagamentos, principalmente das importadoras e das associações. Então, os pacientes conseguem fazer transações e comprar o óleo, comprar os medicamentos que são aprovados e permitidos aqui no Brasil por meio da Canapag. Então, aqui são alguns exemplos. No nosso site, thegreenhub.com.br, vocês vão conseguir acessar essas informações de todas as empresas de forma detalhada. E eu fiz questão de pincelar algumas de segmentos diferentes, áreas diferentes, para que vocês entendam que a cannabis tem o potencial realmente de gerar impactos positivos, tanto no meio ambiente quanto na vida das pessoas. E quando a gente fala do portfólio e como a gente está hoje, eu trouxe alguns grandes números para que vocês conheçam também esse trabalho que a gente vem fazendo. A Green Hub já lançou 4 edições do programa de aceleração, sendo que a gente tem mais de 210 startups no nosso banco de dados, 73 empreendedores, ou mais, agora eles aumentaram alguns times, então eu acredito que a gente esteja já em 75 recentemente. E a Green Hub também olha para o empreendedorismo feminino, ou seja, as mulheres que fazem parte da liderança desses negócios. E a gente incentiva muito que mais mulheres empreendam, mais mulheres transformem ciência em produtos, assim como Clarice, assim como Camila. E o Sérgio também tem o papel como um grande transformador da indústria, e a gente incentiva que os empreendedores realmente façam e foquem no ESG, mas na raiz, assim, na essência. Então, o nosso programa de aceleração já teve uma nota de 8,5 ano passado, então foi bem avaliado pelos empreendedores, tiveram uma experiência de transformação, e aqui outros grandes números que eu gostaria de destacar, na verdade, a presença em diversos países, são 5 países, então a Green Hub não atua no Brasil, mas a gente também desenvolve negócios no Canadá, nos Estados Unidos, no Uruguai, uma nossa empreendedora está na Bélgica, em diversos estados brasileiros, porque quando a gente entende a regulamentação do país, a gente foca em desenvolver um negócio em outra região para se fortalecer até que o mercado brasileiro permita que seja feito aqui dentro. É uma das estratégias que a Green Hub usa para desenvolvimento dos negócios. O Alex já trouxe essa foto, figurinha repetida, mas acho muito importante valorizar o trabalho que os empreendedores fizeram ano passado, participando de eventos não só em áreas científicas, na cannabis medicinal, mas também em eventos como o Festival Híbrido, porque o empreendedorismo é para todos, o empreendedorismo abrange várias áreas, vários públicos, e os empreendedores da Green Hub têm compartilhado a mensagem, compartilhado o trabalho que eles têm feito, e quem tiver interesse em conhecê-los, nos procure, eles estão disponíveis para compartilhar com vocês também, falar em universidades, falar em empresas, para que mais pessoas empreendam no Brasil por meio da cannabis. Empresas, startups, enfim, todo o ecossistema que o Alex trouxe lá no início. Eu vou passar de uma forma bem objetiva, só para vocês conhecerem como é essa jornada dos empreendedores dentro da Green Hub. Então, quando eles entram, e a gente foca lá desde o início da jornada, a gente olhou e falou assim, o que eles realmente precisam? O empreendedor chegar até o portfólio e chegar como uma Clarice, como um Sérgio, o que eles realmente precisam para se desenvolver? Então, eles precisam de um apoio consultivo de pessoas especialistas no assunto, não só na cannabis, mas em várias áreas de desenvolvimento do negócio, acesso a investimento, seja ele ou seja um investimento anjo, seja um seed, sejam investimentos mais altos, e conexões com parceiros. Assim como
alguns empreendedores atuam só no Brasil, a gente conecta também com a nossa rede fora do Brasil para que eles consigam viabilizar o desenvolvimento dos negócios. E a jornada da Green Hub passa por todas as etapas, desde a entrada, via chamadas ou busca ativa dos nossos sócios ou de membros da equipe da Green Hub. O processo seletivo tem critérios objetivos, o programa de aceleração é um pontapé inicial, mais intenso, dura 4 meses, e depois as startups continuam com a gente por até 2 anos, onde a gente continua desenvolvendo e trabalhando de forma bem assertiva os negócios para que eles cresçam e que eles continuem tendo esse apoio. Então, e no final, sempre passa pelo nosso comitê de inovação, todas as decisões, tanto de seleção quanto de acompanhamento e conexões, são tomadas pelo nosso comitê de inovação, que é formado pelo conselho administrativo e também convidados especialistas, para a gente sempre garantir que os negócios estão sendo avaliados pelas melhores pessoas e tendo as contribuições mais assertivas para o seu desenvolvimento. Os critérios de seleção são importantes, assim como outras startups do ecossistema, e na Green Hub a gente traz muito a questão do ESG, a questão do impacto, porque a cannabis tem potencial para resolver ou diminuir os principais problemas do mundo, como 14 ODS, ela tem esse impacto, e na Green Hub a gente tem os compromissos, a gente assumiu como compromissos relacionados às ODS, promoção à saúde, justiça climática e reparação histórica. Então, desde o início da seleção, elas passam por esses critérios e a gente precisa entender qual a contribuição dentro de cada pilar. Então, está sendo feito um trabalho para a gente descer os níveis agora, não adianta a gente falar que contribui com a ODS 3, mas se eu não sei a meta, e como que essa meta está sendo desenvolvida e medida dentro do portfólio e dentro dos negócios. Então, ter o acompanhamento e mensuração de impacto das empresas é um dos compromissos da Green Hub para realmente contribuir para essas questões que a gente assume com tanta responsabilidade. E trazendo a jornada já para a gestão e desenvolvimento do portfólio, as pessoas perguntam, mas como que vocês organizam tantos negócios e conseguem atender diferentes maturidades de diferentes segmentos, sendo que é um time razoavelmente enxuto, mas como que a gente faz isso? Uma das soluções que a gente encontrou, conversando com vários especialistas do mercado e adaptando para a realidade do nosso setor, é separar por etapas, por tiers, que a gente chama. Então, quem está no Tier 1 são as empresas mais desenvolvidas que já passaram por uma validação do MVP, já têm um contrato assinado com uma parceria estratégica, já captaram investimento, geram receita e já mensuram o impacto. A gente fez uma primeira análise e sistematicamente a gente revê esses indicadores, porque quem está no Tier 1 pode ir para o 2, do 2 pode cair para o 3 e assim por diante, é um processo vivo. Então, a gente sabe também que o mercado da cannabis exige uma dedicação a mais, então o empreendedor que está mais focado no negócio consegue também aproveitar o time da Green Hub de forma mais assertiva e com um acompanhamento mais próximo. Toda a nossa jornada é guiada por dados, então eles passam por um assessment detalhado que avalia o negócio como um todo, e a gente traça uma estratégia de desenvolvimento individual com cada empresa. E isso também é acompanhado de forma sistemática, para que a gente consiga garantir que eles estão atingindo os objetivos, as metas, estão se conectando com as pessoas certas, e isso é o ponto de acupuntura que faz, de fato, o negócio se desenvolver. É um desafio enorme, muitos empreendedores já perceberam que encontrar um investidor no Brasil não é fácil, encontrar um parceiro estratégico para viabilizar um canal de venda também não é fácil, mas cada vez mais a gente vem aprendido e contribuído para o desenvolvimento do ecossistema como um todo, inclusive para receber os negócios do portfólio. Então é um trabalho que a gente entendeu como essencial também, então a educação entra muito nesse sentido. E aqui, brevemente, algumas etapas, então os empreendedores têm acompanhamentos individuais com mentores especialistas, com os sócios da Green Hub, que são os lead mentors. A gente faz encontros coletivos para troca de conteúdos, exercícios práticos e conexões. A gente fomenta e procura sempre fomentar as conexões entre os negócios do portfólio. Tudo isso é só o começo, porque é um mercado nascente, com muitas oportunidades, e realmente fica o convite para quem quiser conhecer os negócios, conhecer os processos da Green Hub, entender como vocês podem investir ou abrir canais de venda para os produtos que já foram desenvolvidos, nos procurem, a gente está aqui à disposição. Também deixo aqui meus contatos para quem tiver interesse e passo a bola de volta para o Alex. Obrigada. Espetáculo, espetáculo. Professor, passamos 1 minuto
aí 6h31, como é que você Olha, avalia o nosso desempenho? eu achei fantástico. Eu vou procurar, quero entender melhor. Na verdade, assim, o que eu estava, enquanto vocês falavam, eu tenho várias outras, tenho algumas iniciativas sinérgicas, inclusive, que eu vou conversar com vocês, né? Tem projeto CEPID da FAPESP, na área de saúde, tem projeto Secretaria de Agricultura, que eu coordeno há 3 anos no projeto. Então, tem algumas coisas aí que dá para gente trocar umas figurinhas, que eu gostei bastante do modelo de negócio de vocês, da estrutura que vocês montaram. Está muito alinhado, né? Data-driven management, etc. Então, está bem alinhado. ESG, muita inovação, obviamente, tecnologia. Então, vamos conversar. Certeza. Essa semana, eu estou um pouco enrolado essa semana, que o evento começa para valer amanhã, né? Mas eu fiquei muito satisfeito aí que a gente tenha tido essa ideia aí, né, Carol? E acho que isso aqui vai prosperar, né? E aproximar também o ecossistema aí da USP, né? Temos uma área de pesquisas muito forte na área de Health Science. Tá? Amanhã mesmo vou estar com o Luiz Carlos Ferreira, não sei se vocês conhecem, o Luiz Carlos é o presidente do conselho aqui do nosso principal incubador do CETEC, né? Um pesquisador que tem fomentado bastante inovação. Vamos conversar. Vocês já devem conhecer, mas a gente conversa antes, tá bom? Pô, maravilha. Muito obrigado mesmo, em nome do Eu time. que agradeço. Foi muito legal, gostei muito e tenho certeza que vai repercutir. Manda para a gente a gravação depois para que a gente possa Certeza. propagar por aí. Faremos isso e daremos o link também do canal, né, do Saibis, passar para vocês aí, vocês também tem outras coisas lá também que podem ser interessantes, tá bom? Gente, maravilhoso, viu? Parabéns aí, parabéns, adorei. Obrigada pelo convite, professor, foi ótimo. Gostei de todos. Gostei da Cirama, gostei da apresentação do Sérgio, da Camila. A Carol fez aquela conclusão, você fez o início, acho que foi tudo ótimo, tá bom? Tudo mestre PhD aí na tela, aí, professor. A turma aí, só tem fera aí. Estou impressionado. Valeu, gente. Obrigado mesmo, viu? Obrigado pela parceria. Obrigada. Obrigadão. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Ser dona da minha empresa me ensinou que por trás de toda grande mulher, existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estudos. E foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei meu negócio, mas nunca fiz nada sozinha. Por isso a gente tem uma regra. Quando uma mulher sobe, ela puxa as outras para cima. Sebrae, a força da empreendedora brasileira.